eles estão dispostos a dobrar a aposta. E como? Ora, vejam o absurdo que foi a reportagem hoje. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. E, spoiler, eu já disse, André Esteves não é Paulo Figueiredo. André Esteves não é Raquel, fotógrafa do meu chat, não é o Edilson Fausto. O André Esteves tem contato direto com essas pessoas. Os Trabucos, a família Setúbal, esses caras têm, família Moreira Salles, esses caras têm acesso direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal e falam: filhão, quer me beija. Só que vocês têm que pensar que Flávio Dino é um comunista assumido, preparado a vida inteira para isso que ele está fazendo agora. E eu sei que vocês são lentinhos e não perceberam que, ora, será que é uma boa ideia nós elegermos um presidente comunista? Não, mas não existe negócio de comunismo. Comunismo não existe mais. Comunismo acabou. KKK. O Lula não é comunista. O Flávio Dino não é comunista. Vocês sabem quais são as duas coisas que um comunista brasileiro mais odeia? Número 1, os Estados Unidos. Número 2, banqueiro. Não tenham a menor dúvida que Flávio Dino não vai ter o menor pudor em arregaçar com os senhores. E não para por aí. Porque o ministro Gordola vai se preparar para os próximos passos. Ora, o Supremo Tribunal Federal sabe que o castelo está ruindo. E eles estão tentando mostrar que são capazes de reagir. Como eu disse, não gostaram de ouvir dos bancos que eles não teriam a capacidade, a onipotência no Brasil. E eles estão dispostos a dobrar a aposta. E como? Ora, vejam o absurdo que foi a reportagem hoje também no Globo. Reparem que eu estou trazendo só o Globo hoje, tá? Trazendo a voz do establishment. Estou trazendo a voz do establishment. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. A reportagem diz assim: a decisão de Flávio Dino que obriga os bancos a bloquear ativos, não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Donald Trump no STF. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, spoiler, vai escalar. Os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou conta corrente de empresas americanas com interesse no Brasil. Por uma ala do Supremo Tribunal Federal, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump na esteira das restrições amorais, é preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. O clima interno, que já era de indignação, ficou mais acirrado depois da reunião entre os ministros e grupos de banqueiros cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, também do Globo, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões. Mas em conversas com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais os irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer senão obedecer às restrições da Magnitsky. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Os americanos também têm empresas no Brasil? Acham que elas estão imunes?
afirmou, sugerindo que empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF a Trump. Puta merda. E eu digo para vocês, não tinha ficado claro para mim que essa reunião com os ministros, com os bancos, era a origem, era a causa dessa decisão do Flávio Dino. Mas hoje me parece que foi. E eu tenho que dizer para vocês, eu não sei se o STF está blefando, eu confesso a vocês que não sei, mas para ver uma decisão desse tipo do Flávio Dino, que o coloca em confronto com toda a elite financeira de São Paulo, eu só posso dizer para vocês que essa tá virando a trilha sonora oficial do programa, porque eles estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Nunca interrompa o seu inimigo quando ele está cometendo um erro, como diz Napoleão Bonaparte. Porque essas ações do Supremo Tribunal Federal são, talvez, as mais estúpidas que alguém poderia tomar diante das sanções americanas. Porque essa carta na manga ia ser congelar ativos de empresas americanas. E primeiro eu me pergunto, e talvez seja uma pergunta inocente, mas com que base legal? Com que base legal? Vão aceitar, o Brasil vai assumir e vai escancarar a ditadura, e é importante que se escancare a ditadura, porque sem crime, por ofício, um ministro do Supremo Tribunal Federal possa bloquear ativos de empresas americanas. Se vocês já tinham irritado a elite econômica, eu tenho certeza que eles vão adorar essa medida. Imagina, bloquear as contas da Microsoft, da Amazon, da Apple ou da Meta como retaliação. Não é uma medida oficial do governo brasileiro com uma lei aprovada como Lei Magnitsky do Donald Trump. Não. É um juiz. Um juiz decide de canetada: o Trump bloqueou tal coisa, então nós vamos bloquear tal coisa aqui. Eles usarem a Microsoft como, ou sei lá, a Caterpillar, sei lá, Ford. Eu não sei, não tem mais Ford no Brasil praticamente, né? Uma montadora americana, qualquer uma, o McDonald's, pronto. McDonald's não, que o Gordola não vai falir. Porra, velho, o Gordola não vai falir o McDonald's, né? O cara ele não vai quebrar o McDonald's porque, pô, senão ele entra em estado de inanição. Vai ter que se contentar com o Bob's. Pô, tudo bem, talvez não o McDonald's. Os caras vão quebrar uma empresa americana e falam assim, não, vamos tomar o ativo da empresa em retaliação ao governo americano. É muito pior do que o que eles fizeram com a Starlink. É fazer o que o Fidel Castro fez em Cuba. É fazer o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. O que o Evo Morales fez na Bolívia. E eu posso dizer para vocês que o resultado para a economia desses países não foi nada bom. Porque os efeitos são evidentes. A primeira coisa, isso eu posso garantir para vocês, que é o que aconteceria, seria uma retaliação brutal do Trump. Brutal. Talvez aquele porta-aviões no Lago Paranoá não seja mais uma coisa tão distante assim. Entendam, eu tenho que explicar sempre aqui, porque senão vão dizer, Paulo Figueiredo diz que porta-aviões chegará no Lago Paranoá. Esse é um momento de alívio cômico. Ok? Acalme-se. Ou não. Mas o que eu posso dizer é que dá para falar em embargos, por exemplo. O Brasil precisa de fertilizante para sua produção. Talvez o Brasil sofra um embargo de fertilizantes.
Tem que comprar só os da Rússia. Será o suficiente? Embargo é quando os Estados Unidos proíbe que as suas nações amigas façam comércio com uma nação. É algo que a Venezuela tem num determinado sentido, o Irã tem num sentido, e o de Cuba é o mais famoso. E o Brasil pode sofrer, sim, embargos pontuais. O Brasil pode sofrer tomada de ativos brasileiros no exterior. O Brasil pode ter, por exemplo, a proibição de negociação de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York. Vejam, isso é cenário de terra arrasada. Donald Trump não vai deixar uma ação contra empresas americanas sem resposta. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.